Estamos na Sexta-feira Santa, Tríduo Pascal. Algumas pessoas pensam que a sexta-feira é o segundo dia do Tríduo Pascal, mas na verdade continuamos no primeiro dia. Um dia que começou no anoitecer da quinta-feira e que termina se precipitando na morte de Jesus. Os discípulos têm que rapidamente tirar o corpo dele da cruz, porque ele precisa ser enterrado antes que o sol se ponha e apareça a primeira estrela, porque aí se encerra a sexta e começa o sábado. O sábado, que é o segundo dia do Tríduo Pascal e que é um dia alitúrgico, ou seja, um dia em que não se celebra nada, porque Jesus jaz em silêncio no túmulo. A Sexta-feira Santa, ela para nós tem um significado todo especial. Por quê? Porque aquela missa que nós celebramos na quinta noite, a missa da instituição da Eucaristia e do lava-pés, aquela missa, ela continua. Continua quando nós celebramos a paixão do Senhor. Vejam que a celebração da paixão, ela começa em silêncio. O padre entra em silêncio na igreja, se prostra diante do altar e não faz o sinal da cruz sequer. Assim como a missa de quinta-noite terminou sem sinal da cruz. É a continuidade, é uma continuação. O padre celebra ali a paixão de Cristo, em profunda continuidade com o sacrifício eucarístico que ele começou na quinta-noite. Vejam, nesse dia, nós somos chamados a olhar para o Cristo crucificado. Sim, Deus, o próprio Deus, que morre, que se entrega por amor a nós. Que sentido tem isso? Algumas pessoas, ainda com uma certa mentalidade derivada dos exageros dos reformadores protestantes, como Lutero, por exemplo, têm uma tendência de achar que Jesus na cruz estava ali pagando pelos nossos pecados. Jesus estava recebendo toda a ira de Deus e a ira de Deus foi esmagadora contra Jesus na cruz para então aplacar a sede de vingança de Deus. Essa mentalidade, na verdade, ela não é correta. Veja, existe sim algo de reparador. Jesus está, com o seu sacrifício da cruz, reparando, sim, os nossos pecados. Está, de alguma forma, pagando o preço dos nossos pecados, mas de uma forma bem diferente. Em que sentido? No sentido que os nossos pecados ofendem a Deus. Ou seja, Deus quer ser amado por nós. Imagine a ofensa de um filho, quando o pai amorosamente faz tudo por esse filho e o filho desdenha o amor do pai e diz: não me importo com você, eu quero sair dessa casa, eu estou farto de você, eu não quero saber de você mandando em mim, e vira as costas para o pai com uma ingratidão imensa e nega tudo aquilo que o pai fez por ele. Pois bem, isso certamente ofende o coração do pai. Por quê? Porque o pai amou, o pai se entregou, o pai deu a vida inteira por aquele filho e gostaria de ser amado de volta. E aquela atitude de ingratidão do filho o fere. Então isso é uma coisa importante para a gente entender o sacrifício da cruz. Nós precisamos entender que o nosso pecado feriu Deus. Mas não porque nosso pecado seja tão grande a ponto de atingir Deus, mas é que Deus se rebaixou tanto a ponto de nos amar. E por isso fica ferido quando nós não o amamos de volta. Não é? Existe essa realidade de que Deus gostaria que nós amássemos de volta. Só que Deus, Criador do céu e da terra, que poderia criar todos os mundos possíveis, tem uma coisa que Ele não pode criar. Tem uma coisa que Ele é impotente, que Ele fica de mãos atadas. Ele não consegue criar
o amor da criatura. Por quê? Porque amor é livre. E só vai acontecer se nós quisermos. Veja, Deus pode nos dar um coração capaz de amar, a graça para vencer o pecado e amar. Deus pode fazer tudo para a gente amar a Deus de volta. Mas Ele fica esperando a nossa liberdade. Se Deus nos forçasse que nós o amássemos, isso não seria amor, não é verdade? Seria uma brutalidade, porque o amor é livre. É aí então que Deus vence este impasse de uma forma extraordinária. Ele se faz homem. E já que o homem não o amava, o Filho de Deus se faz homem para que um homem ame a Deus de volta. Eis aí, no sacrifício da cruz, nós vemos o coração humano plenamente amoroso que ama a Deus de volta. E fazendo isso, Jesus está tomando o nosso lugar. Nós, que com os nossos pecados não amamos a Deus, Ele ama Deus no nosso lugar. E com isso nos redime. Se nós nos unirmos a Ele, se nós nos unirmos a esse sacrifício redentor, se nós nos abraçarmos a esta cruz, estamos nos abraçando àquele que foi capaz de amar Deus de volta. Então estamos salvos. Então voltamos à comunhão de amor. Nesse sentido, Jesus pagou os nossos pecados. Não no sentido que Deus o esmagou com uma vingança irada, mas no sentido de que nós merecíamos um castigo, porque somos culpados. Veio um inocente, tomou o nosso lugar. E esse inocente amou Deus de volta. Por isso, a cruz não é punição, a cruz é sacrifício de amor. Ao olharmos e ao adorarmos a cruz nesta Sexta-feira Santa, lembremos isso. Jesus não está sendo punido pelo Pai. Jesus está se oferecendo em sacrifício de amor e amando de volta a este Pai por causa de nossos pecados. Porque nós não amamos a Deus. Ele amou e isso nos enche de esperança, porque unidos a Ele, poderemos também amar.